Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Num arranha-céu moderno no centro de Chicago, eram precisamente 9 horas da manhã e o ambiente no saguão da empresa de tecnologia Horizontes Futuros O escritório já fervilhava com a correria do dia a dia. Funcionários entravam e saíam, com os rostos marcados pela expectativa de mais um dia de trabalho, enquanto portas automáticas se abriam e fechavam, criando uma sinfonia silenciosa de tilintar metálico e passos apressados. O ar fresco da manhã, filtrado pelas enormes janelas panorâmicas, misturava-se aos aromas de café expresso e papel recém-impresso. A dinâmica da empresa era palpável, um fervilhar de atividade, um centro nervoso onde cada segundo contava. No centro desse mar de movimento, um homem bem vestido na casa dos 40, em um terno preto impecavelmente cortado, ajustou cuidadosamente a gravata antes de atravessar as portas da sala de espera. Seu nome era Thomas Bryan, um respeitado executivo de tecnologia conhecido por sua expertise e olhar aguçado para o futuro digital. Mas hoje, ele não estava lá para liderar uma reunião ou supervisionar uma equipe. Ele estava lá para uma entrevista de emprego. Uma entrevista para a qual ele se preparou com aparente calma, apesar da verdade escondida sob sua fachada. Na verdade, ninguém na empresa sabia que Thomas, sob essa identidade de candidato, era na realidade o CEO da empresa. Durante vários meses, circularam rumores sobre práticas discriminatórias no recrutamento interno. Horizontes Futuros circularam depoimentos anônimos sobre preferências injustificadas por certos perfis. Jovens recém-formados em grandes universidades, pessoas com trajetórias que pareciam mais de acordo com a imagem que queriam projetar, enquanto outros, embora altamente qualificados, eram sistematicamente rejeitados, muitas vezes sem motivo aparente. As acusações eram graves. Candidaturas a cargos de prestígio eram rejeitadas sem entrevista, simplesmente porque os nomes eram considerados difíceis de pronunciar ou as origens étnicas eram percebidas como menos compatíveis com a imagem cosmopolita que a empresa buscava manter. Relatos dessas práticas começavam a se multiplicar, muitas vezes na forma de e-mails anônimos, mas os relatos eram consistentes. Uma sensação de desconforto, difícil de ignorar, pairava sobre os escritórios de última geração. Thomas, ciente da gravidade dessas alegações, decidiu conduzir sua própria investigação. Em vez de confiar apenas nos relatórios recebidos de seus gerentes ou nas denúncias formais enviadas por canais internos, ele optou por resolver a situação por conta própria. Ele queria comprovar pessoalmente a veracidade dessas acusações, e para isso, assumiu a identidade de um simples candidato para observar a realidade da empresa de dentro. Sabia que essa abordagem corria o risco de semear confusão entre suas equipes. Afinal, por que um homem do seu calibre, um líder reconhecido no setor de tecnologia, se arriscaria tanto? Mas foi justamente essa incógnita que lhe permitiu penetrar em um mundo que ele não conseguia mais enxergar com os olhos de um CEO. Ao se esconder atrás desse disfarce de candidato, ele esperava ser confrontado com a verdade, sem os filtros da gestão e a ilusão de perfeição. O saguão da empresa parecia impecavelmente cuidado, quase perfeito demais, cada funcionário em seu lugar, cada um seguindo as regras implícitas de uma ordem invisível, porém rígida. Pela janela da sala de espera, Thomas podia ver as silhuetas dos recrutadores circulando pelos escritórios, discutindo incansavelmente perfis, estratégias e futuros funcionários. Mas e quanto à realidade nos bastidores, onde as decisões eram tomadas sob pretextos às vezes duvidosos? Era esse o lado que ele queria ver, sem rodeios, sem estratégias. O silêncio na sala de espera era pesado. Os candidatos ali estavam concentrados, alguns revisando suas anotações, outros olhando ansiosamente para seus celulares. Thomas de repente se sentiu desconectado de sua identidade habitual, o gerente poderoso, o networker, o industrial respeitado. Ali, naquela sala, ele era apenas mais um homem, julgado por sua aparência, suas qualificações, seu currículo. E ele sabia que esse anonimato lhe oferecia uma perspectiva incomparável sobre a cultura da empresa, sobre como a equipe de recursos humanos realmente tratava os candidatos. A porta da sala de espera finalmente se abriu, e uma mulher de terno preto entrou, com saltos batendo no piso de mármore polido. Seus passos eram seguros, quase militares em sua cadência, enquanto seu olhar varria brevemente a sala antes de se fixar em Thomas. Ela se apresentou como Jessica Hamilton, gerente de recrutamento. Seu olhar, rápido e metódico,
parecia absorver cada detalhe de sua aparência antes de convidá-la a entrar com um rápido aceno de mão, quase como se ela tivesse praticado o movimento com precisão milimétrica. Um sorriso excessivamente educado, quase fixo, formou-se em seus lábios, um sorriso que não conseguiu mascarar a constante avaliação de seu interlocutor. Thomas, embora confiante em seu papel como candidato, imediatamente sentiu a frieza subjacente desse contato inicial. Ele se levantou e a seguiu sem dizer uma palavra, seus passos ecoando no corredor impecavelmente iluminado. Ela gesticulou precisamente para a cadeira em frente a uma grande mesa de vidro. Thomas sentou-se, ajustando cuidadosamente o terno antes de colocar as mãos nos joelhos, o olhar fixo na claridade da sala. A luz filtrava-se através de cortinas finas, iluminando o rosto de Jéssica com um brilho artificial. Ela sentou-se à sua frente, acomodando-se atrás da mesa com uma rigidez que parecia mais uma questão de controle pessoal do que de formalidade profissional. Seus dedos digitaram brevemente no teclado antes de se fixarem em uma pasta cuidadosamente arrumada à sua frente. O silêncio na sala era quase palpável, mas um leve desconforto pairava no ar, perceptível até mesmo na precisão de seus gestos. A conversa começou agradavelmente, com as formalidades habituais de uma entrevista se sucedendo, cumprimentos, agradecimentos pela presença e a inevitável pergunta sobre sua motivação. Thomas, mantendo a calma, respondeu fluentemente, enfatizando seu interesse pela empresa e seu desejo de contribuir para seu crescimento. Mas, a cada resposta, o olhar de Jéssica se tornava cada vez mais penetrante, quase calculado demais, como se ela tentasse decifrar um enigma, buscando algo mais por trás de suas palavras. Seu sorriso, sempre presente, parecia se tornar mais mecânico, diluindo-se em uma mistura de ceticismo e curiosidade. Ela perguntou sobre sua experiência anterior, sua capacidade de gerenciar equipes e sua capacidade de lidar com desafios estratégicos. Thomas respondeu com confiança, falando sobre os inúmeros projetos de transformação que liderou em outras empresas, as equipes que liderou com sucesso e os desafios que superou graças à sua visão de futuro e seu aguçado senso de inovação. Ele descreveu os obstáculos que enfrentou e como guiou suas equipes em momentos difíceis, usando sua capacidade de antecipar tendências tecnológicas. Mas, à medida que a entrevista avançava, um desconforto se instalou. Jéssica, aparentemente cada vez mais na defensiva, começou a fazer perguntas mais incisivas, com a testa franzida, como se estivesse tentando avaliar não apenas as habilidades de Thomas, mas também sua adequação à empresa. Você parece ter uma visão muito ousada para alguém com a sua formação, disse ela quase em tom de zombaria, como se seu sucesso fosse uma anomalia no contexto de uma empresa tão prestigiosa. Havia algo frio em sua voz, um toque de condescendência cuidadosamente disfarçado por palavras bem escolhidas, como se ela questionasse não apenas sua competência, mas seu próprio direito de aspirar a ingressar em tal ambiente. O que aprendi é que a ousadia costuma fazer parte da liderança, respondeu Thomas calmamente, seu olhar tranquilo desafiando sutilmente a insinuação. Ele sabia que suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, tão calculadas quanto as de Jéssica, mas não conseguia deixar de sentir a dor de uma discriminação invisível, porém muito real, enterrada sob o verniz da polidez. Sentia o peso do julgamento sob cada palavra, um julgamento que não tinha nada a ver com suas habilidades, mas sim com o que ele representava aos olhos de Jéssica. Não deixou que isso o incomodasse, sabendo que precisava manter a compostura, pois era muito mais do que um simples candidato. Era o observador, aquele que viera descobrir a verdade. Então, como um trovão, veio a pergunta que fez o ar na sala tremer. Você acha que se encaixa na cultura da nossa empresa? Estamos procurando alguém que não só saiba liderar, mas também se adaptar à nossa dinâmica. Não tenho certeza se o seu perfil corresponde exatamente ao que estamos procurando. O tom de Jéssica havia mudado, assumindo um tom novo, mais ácido e mais pessoal. A frase parecia cuidadosamente construída para destacar uma diferença, não de competência, mas de compatibilidade. Thomas sentiu que a atmosfera na sala havia mudado. Não se tratava mais de uma entrevista profissional, mas de um sutil jogo de poder, onde ele estava sendo julgado não por suas habilidades, mas por uma conformidade invisível que se esperava dele. Thomas entendeu a mensagem imediatamente. A cultura a qual Jéssica se referia não se referia a habilidades técnicas ou visão. Não, a palavra abrangia muito mais do que isso. Referia-se a uma norma implícita, um conjunto de valores não escritos que favoreciam alguns indivíduos e excluíam outros. Essa cultura não era definida por critérios objetivos,
mas por preconceitos e julgamentos sutis que se manifestavam muito além da entrevista. O que ela buscava não era simplesmente um líder competente, mas alguém que se encaixasse na imagem da empresa, uma imagem dominada por normas sociais e culturais que excluíam aqueles que não se encaixavam. Ele sabia que a cultura da empresa não era simplesmente uma questão de valores ou competência, mas sim uma linha invisível traçada ao longo de linhas sociais que perpetuavam hierarquias de poder e influência, favorecendo alguns em detrimento de outros. Thomas sentia-se cada vez mais consciente dessa divisão. A dinâmica mencionada por Jéssica não se referia a habilidades ou liderança, mas sim a conformidade, uma conformidade que sutilmente mascarava práticas discriminatórias, redes invisíveis que controlavam oportunidades e fechavam as portas para aqueles que não se encaixavam, mesmo que suas qualificações fossem inquestionáveis. Sem se deixar abater, Thomas inclinou levemente a cabeça, um gesto quase imperceptível. Eu entendo, mas acho que integração é, antes de tudo, uma questão de respeito mútuo e oportunidades para todos, certo? Sua voz era calma, comedida, mas cada palavra carregava um peso que parecia perfurar a atmosfera tensa. Ele optou por não denunciar abertamente a cultura da empresa, preferindo deixar que o peso de suas palavras pesasse sobre o próprio significado da entrevista, sobre essa noção de compatibilidade que agora ele havia compreendido claramente. Suas palavras foram um espelho para Jéssica, um convite para refletir sobre a verdadeira natureza da inclusão na Future Horizons. Jéssica pareceu atordoada com a resposta. Seus olhos desviaram-se brevemente de Thomas, e ela hesitou. Uma fração de segundo, como se as palavras de Thomas tivessem abalado o equilíbrio cuidadosamente mantido na sala. Ela rapidamente recuperou o controle, fechando a pasta de Thomas com um gesto brusco e levantando-se abruptamente, um movimento preciso e profissional, mas também marcado por uma espécie de encerramento. Entraremos em contato se decidirmos prosseguir, disse ela, com a voz agora mais fria, evitando deliberadamente o olhar dele. Ele quase podia ouvir a porta da mente dela se fechando, a conversa congelando em um último ato de fria polidez. Thomas também se levantou, com uma postura ainda contida, mas um brilho de determinação nos olhos. Em vez de sair da sala, caminhou calmamente em direção ao elevador. Não havia pressa em seus movimentos, nem mesmo um pingo de frustração. A realidade da entrevista, por mais desconfortável que fosse, não era o teste decisivo. Ele sabia que o verdadeiro teste não era o que acabará de acontecer, mas o que viria a seguir. Nos corredores da Future Horizons, todos pensavam ter visto apenas uma simples entrevista, uma conversa entre um candidato e um gerente de recursos humanos. Mas, para Thomas, aquela entrevista era apenas um passo de um plano muito maior, um plano que visava expor a verdade dessa cultura por trás das portas fechadas da empresa. Ao chegar ao elevador, Thomas hesitou por um instante antes de apertar o botão, como se permitisse um último momento de reflexão para avaliar as implicações do que acabará de acontecer. Um pensamento repentino lhe ocorreu. Ele não viera apenas para observar. Estava ali para perturbar aquele frágil equilíbrio. Se perdesse a oportunidade, se tornaria parte da mesma cultura que silenciosamente denunciava. O verdadeiro teste não era o que acabará de acontecer, mas o que viria a seguir. O que acabará de se desenrolar na sala de interrogatório era apenas um passo preliminar, uma cena necessária para revelar a verdadeira essência do que estava em jogo. Thomas sabia que o momento da verdade havia chegado, e não seria dentro das paredes frias da entrevista formal que ele se faria ouvir, mas naquela sala onde decisões eram tomadas, onde verdades se transformavam em ações. As portas do elevador se abriam para o último andar, um espaço reservado aos executivos da Future Horizons, um andar que parecia ter saído diretamente de uma visão futurista. Grandes janelas salientes com vista para a cidade, móveis elegantes e modernos e linhas retas que exalavam ambição e poder. Mas por trás dessa decoração elegante, espreitavam os desafios que Thomas havia detectado desde as primeiras conversas. Ele não estava lá para impressionar, mas para abalar os alicerces da empresa. O assistente de Thomas, um jovem chamado Malik, esperava por ele no saguão, com um sorriso cúmplice nos lábios. Malik não precisava de palavras para entender o significado daquele momento. Ele sabia que Thomas iria redefinir o espaço à sua frente. Sr. Bryan, a equipe está esperando por você, disse ele, com aquele toque de cumplicidade, como se estivesse testemunhando em primeira mão o que estava por vir. Seus olhos brilhavam de orgulho, mas também de apreensão, porque ele sabia que não era apenas uma reunião, era um momento de ruptura. Thomas assentiu, com a mente já concentrada na reunião que se aproximava.
A cada passo que dava, sentia a intensidade da situação. Aquela sala era o verdadeiro campo de jogo, e aquela não era uma entrevista comum. Na sala de reuniões, os executivos da Future Horizons já estavam sentados, com seus olhares curiosos fixos nele ao entrar. A atmosfera, geralmente carregada de nervosismo ou competição entre eles, imediatamente se transformou em respeito tácito após sua chegada. Seus olhos percorreram a sala, absorvendo a tensão palpável. No momento em que se sentou à cabeceira da mesa, uma atmosfera de respeito imediatamente se instalou, uma espécie de silêncio pesado que pairou sobre a plateia, como um reconhecimento silencioso da importância do que estava prestes a ser dito. Todos sabiam que estavam prestes a enfrentar algo muito mais profundo do que discussões estratégicas comuns. Tenho uma história para contar, começou Thomas, com a voz calma, mas afiada, os olhos examinando cada um dos membros da equipe. Hoje, fiz uma entrevista para uma vaga nesta empresa. Uma entrevista na qual, apesar da minha experiência e qualificações, me disseram claramente que eu não era o que procuravam. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar, na mente de quem ouvia. Murmúrios percorreram a sala e um leve desconforto cresceu entre os executivos. Alguns desviaram o olhar, outros trocaram olhares furtivos, seus rostos expressando uma mistura de desconforto e consciência. Thomas ergueu a mão para silenciá-los. Ele não estava ali para ser interrompido, não desta vez. O que me impressionou não foi apenas a forma como fui dispensado, mas a cultura subjacente que se perpetua aqui. Uma cultura que sugere que alguns perfis são mais legítimos do que outros, que existem moldes nos quais você precisa se encaixar para ser aceito. Suas palavras eram precisas, comedidas, mas cada palavra cortava como uma lâmina. Ele sabia que aquele confronto seria um momento de acerto de contas para todos na sala. Os líderes se remexeram desconfortavelmente em seus assentos, alguns evitando seu olhar, outros ficando tensos. Thomas percebeu, mas não recuou. Ele estava lá para perturbar o conforto deles, para expor o que eles temiam enfrentar. Este não é um incidente isolado, continuou ele, com a voz mais firme, mais resoluta. Este é um problema sistêmico. E começa aqui, conosco. Temos um trabalho a fazer. Naquele momento, a sala pareceu encolher ao redor deles. As verdades que ele acabará de revelar eram precisas demais, honestas demais para serem ignoradas. A tensão era palpável no ar, um silêncio pesado que acompanhava cada palavra que Thomas dizia. Mas ele sabia que não iria recuar. Este não era simplesmente um momento de indignação. Era uma oportunidade de transformar a situação, de torná-la produtiva. Então, Thomas virou-se lentamente para Malik, que silenciosamente distribuiu documentos detalhando a entrevista pela qual acabará de passar. Os membros da equipe pegaram as folhas, seus olhares deslizando rapidamente pelo conteúdo, analisando, lendo nas entrelinhas, avaliando o alcance do que acabará de ser dito. Temos um problema para resolver, e não é simplesmente um problema de recrutamento, disse Thomas, com a voz calma, mas cheia de determinação. É um problema de visão. Essas palavras eram um convite para repensar tudo o que havia sido implementado até então, para questionar os fundamentos desta empresa, para desconstruir as normas implícitas que norteavam suas decisões. Os olhares se encontraram, mas ninguém falou imediatamente. A peça foi suspensa naquele exato momento, quando uma nova direção poderia ser tomada. Thomas esperou, seu olhar percorrendo lentamente a assembleia, em busca de uma reação, um sinal de compreensão ou resistência. O que ele sabia era que tudo havia mudado. O jogo de poder, as normas tácitas, tudo estava prestes a ser desafiado. Tudo o que restava era ver quem estaria disposto a segui-lo. Momentos depois, a porta se abriu bruscamente e Jéssica entrou, parecendo confusa, com passos hesitantes. Ela não havia previsto aquele confronto, e o turbilhão de perguntas que lhe passavam pela cabeça revelava sua incompreensão. Não fazia ideia de que a entrevista daquela manhã não passará de um teste cuidadosamente orquestrado, um jogo de poder que a confrontaria com sua própria visão da empresa. Ela se convencera de que simplesmente teria que avaliar mais um candidato para uma posição com pouco em jogo. No entanto, o que a esperava ali, naquele escritório, ia muito além da simples questão do recrutamento. Thomas, impassível, levantou-se e, com um gesto preciso, convidou-a a sentar-se. Sua postura calma, quase distante, contrastava com a intensidade do momento.
Ele sabia que o que estava prestes a dizer poderia mudar o curso da conversa e, mais ainda, alterar os rumos da companhia. Não estava ali para punir, mas para despertar. Você se lembra da nossa conversa esta manhã? Ele perguntou, com a voz firme, mas não agressiva, cada palavra carregando o peso de um convite a uma reflexão que se impunha a ela. O olhar de Jéssica congelou quando ela finalmente entendeu quem ele era. Um lampejo de horror cruzou seus olhos, misturado a uma compreensão instantânea. Ela havia entrevistado um dos homens mais influentes da empresa, mas não reconhecera sua voz nem seu nome na ocasião, concentrada demais em seus próprios julgamentos. E agora ali estava ele, diante dela, o homem que ela acabará de julgar, subestimar, aquele que ela confundira com apenas mais um candidato. A lacuna entre seus pensamentos e a realidade a atingiu em cheio. Sou Thomas Bryan, CEO da Future Horizons, disse ele calmamente, declarando sua identidade com uma simplicidade que contrastava com o turbilhão de emoções que deixou para trás. O silêncio imediatamente tomou conta da sala, carregado de todas as revelações não ditas. Cada palavra dita parecia ter mais peso, amplificando o desconforto e a incompreensão que se instalaram no ambiente. O olhar de Jéssica vagou por um instante, em busca de palavras, mas ela sabia que não havia mais nenhuma. Esse momento marcou não apenas o fim de um processo seletivo, mas também o início de uma profunda mudança na forma como a empresa via e tratava seus funcionários. Thomas sabia que esse confronto estava apenas começando. Ele não viera para exigir desculpas, nem para humilhar. Seu objetivo era maior, mais estruturado. A Future Horizons estava prestes a repensar sua abordagem, de dentro para fora. Não se tratava mais apenas de decidir quem seria selecionado para um cargo, mas de criar um ambiente onde os valores de respeito e inclusão não fossem apenas palavras, mas ações concretas. O ambiente de trabalho não podia mais se dar ao luxo de ser um terreno fértil para preconceitos e estereótipos. Jéssica sentiu uma nova tensão invadir seu corpo. Ela sempre acreditara estar no controle de sua posição, considerando-se uma profissional dedicada, uma mera executora das decisões da empresa. Mas agora, diante daquele teste que quase perderá, percebeu a extensão da lacuna entre sua percepção e a realidade por trás dele. A lição, para ela, acabará de ser transmitida com uma clareza devastadora. Thomas esperou alguns instantes, deixando o clima pesado da situação se acalmar entre eles. Então, continuou com uma voz mais comedida e calma, mas agora carregada de uma autoridade recém-descoberta. Isso não é apenas um teste, Jéssica. É uma realidade que todos nós temos que enfrentar. Esta manhã, você não avaliou um candidato, você julgou um homem. E se esse processo continuar assim, a empresa continuará a ignorar talentos que também podem transformar nossa visão. De repente, Jéssica sentiu-se fora de sintonia consigo mesma, presa nas consequências de suas próprias ações. Ela não havia simplesmente subestimado um candidato. Ela havia, sem saber, participado de um sistema de recrutamento e gestão que favorecia alguns perfis e excluía outros. Isso não era apenas uma falha na entrevista, era uma falha da própria organização a qual ela servia. Thomas olhou para ela uma última vez, com os olhos não mais buscando intimidar, mas transmitir uma mensagem poderosa. Essa mudança, Jéssica, começa com todos nós. Convido você a refletir sobre o que nos espera, porque a decisão não é mais apenas sua. Juntos, criaremos um futuro em que todos os talentos tenham um lugar. Mas, para isso, precisamos primeiro questionar nossas próprias visões sobre o que constitui um candidato digno. O silêncio retornou, ainda mais pesado do que antes, mas desta vez trazia consigo uma promessa. Uma promessa de mudança.